conversar um pouquinho sobre essa foto aqui e o significado dela, que foi a destruição de um hospital no sul de Israel por um míssil iraniano. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o Irã utilizou as mesmíssimas desculpas que Israel utiliza para destruir todos os hospitais em Gaza. Ao lado desse hospital, de acordo com o Irã, havia uma base militar e o alvo era a base militar e o hospital acabou sofrendo as consequências do míssil na base militar. Essas são sempre as mesmas desculpas que Israel faz quando atinge um hospital em Gaza. Ali era uma área terrorista, ali embaixo tinha algo subterrâneo. E aí eu queria falar sobre um assunto que eu acho muito importante nesse momento que a guerra começa a escalar. Quando Israel começou a atacar, todos os hospitais em Gaza, os alvos civis e todas aquelas situações, também fez isso no Líbano, fez isso na Síria, atingiu a embaixada iraniana em Damasco, na Síria. Quando Israel começou a colapsar as regras internacionais, um dos principais avisos que a gente sempre fez foi o seguinte: quando você colapsa as regras internacionais, enquanto você está ganhando, tranquilo. O problema é que quando você começa a ser atingido por esse próprio colapso que você criou, a quem você vai recorrer? Quando o Netanyahu começou essa guerra contra o Irã, provavelmente o Netanyahu tinha alguma informação, que era informação que circulava inclusive na mídia ocidental, de que a estrutura de defesa iraniana tinha acabado completamente. Eu vi muita gente falando isso, e eu sinceramente não sabia de onde as pessoas tinham tirado essa informação, porque essa informação não era verídica. A estrutura de defesa iraniana continuava a existir. Às vezes assim, Netanyahu foi lá e atacou o Irã, achando que não teria retaliação, achando que o Irã não teria força para a retaliação. E o que a gente está vendo nessa última semana é que, por mais que o Irã esteja sendo muito bombardeado, porque sim, Teherã e outras regiões do Irã estão sendo muito bombardeadas por Israel dia e noite, o Irã consegue retalhar e atingir alvos importantes. Eu gostaria também de pontuar que Israel também já atingiu um hospital iraniano, além de ter atingido uma rede de televisão. Ou seja, construiu 2 crimes de guerra, além de ter atingido prédios inteiros residenciais. Ou seja, Israel, ao começar a guerra com o Irã, continua a mesma postura de guerra que fez em Gaza, que fez no Líbano, que fez em outras regiões, que é atacar alvos civis, sim. Que é proibido pela Convenção de Genebra. Eu sempre vou falar isso. O problema é que agora Israel encontrou um oponente que tem estrutura bélica. E eles realmente não calcularam essa retaliação. Porque mesmo que eles segurem, como dizem, 90% dos mísseis, se um passa, causa esse estrago aqui. Quando o Irã fala, nós não atacamos o hospital, nós atacamos o quartel ao lado, qual é a justificativa de Israel para dizer essa justificativa não existe dentro da Convenção de Genebra? Porque ela vai abrir um precedente para ser culpabilizada sobre Gaza no sentido, então vocês sabiam que essa justificativa não era justificável, mas mesmo assim vocês foram lá e atacaram os hospitais de Gaza. Há algum tempo eu já venho avisando que Israel tem colapsado todas as regras internacionais de forma consciente, porque sem regras internacionais, sem convenções internacionais que protegem civis, a barbárie instaura nas guerras e a lei do mais forte vigora. E a gente sabe que no sul global a lei do mais forte é quem é do norte global, porque tem mais estrutura bélica e uma série de coisas. Claro que a gente tem grandes potências bélicas no sul global, mas não é a maioria. Israel, ao atacar o Irã e começa a receber ataques com as mesmas justificativas, com a pressão parecida, ela começa a perceber o esgarçamento que ela criou no sistema internacional. Porque nesse momento, gente, não tem ninguém defendendo o país. Tem notas de repúdio, pessoas chocadas. Ao contrário, as pessoas estão assim, realmente, o Irã cometeu crimes de guerra. Mas Israel também faz. Olha só o perigo. O Irã cometeu crimes de guerra, mas Israel também faz. Então, empata. É essa a fala internacional. Isso é a consequência desse esgarçamento. A gente sabe que se não for desescalada essa guerra vai aumentar. A gente pode ter certeza que hoje a gente vai ter ataques muito ferozes de Israel sobre Irã por causa desse ataque aqui. As regras internacionais, elas não foram criadas porque a gente queria um mundo bonzinho de polianas. As regras internacionais foram criadas depois, principalmente para proteger os civis, proteger jornalistas, proteger pessoal médico, pessoal de assistência humanitária, depois do colapso civilizatório que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. Foram 70 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. Uma grande quantidade de civis, cidades inteiras destruídas como alvos. Todo mundo entendeu que atacar civil era muito danoso. E a gente tem, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, vários colapsos sistêmicos dessas regras internacionais. Mas nunca o colapso foi tão profundo como o que Israel fez em Gaza. Porque em Gaza, todas as convenções internacionais foram rasgadas e o mundo fechou os olhos para isso porque era Gaza. Porque era um grupo social do sul global. Eram palestinos. E aí, o mundo também subestima
alguns poderes bélicos que existem no sul global. Quando Israel começa a receber o mesmo as consequências do seu próprio discurso, quando Israel começa a ser atingido em hospitais, ser atingido em escolas, ser atingido em áreas residenciais densamente povoadas, ela ouve como desculpa a esses ataques o discurso que ela usou em Gaza. E aí, como ela mantém a história de crime de guerra quando ela abriu a caixa de Pandora dos crimes de guerra. Ela abriu a caixa de Pandora de ataques a hospitais, gente. Foi Israel que fez isso em Gaza. Não tem um hospital que não tenha sofrido dano. Não tem um hospital em pé, praticamente. Tá tudo destruído. A gente viu mísseis inteiros atingindo hospitais e os hospitais estavam cheios de gente. Ainda tem isso. Tem hospital que atrás do hospital virou uma grande cova rasa, porque antes de jogar o míssil e destruir o hospital, eles mataram as pessoas dentro dos hospitais. Então agora Israel começa a ter que lidar com a consequência dos seus atos, principalmente também no discurso. Eu sei que provavelmente o que vai acontecer no Irã vai ser terrível a partir de agora e vai continuar tendo míssil caindo de Israel, porque sim, acabou de sair uma informação também que Israel está tendo que economizar já nos mísseis de balística, nos mísseis, né, que participam ali daquela contenção do ataque iraniano, porque os ataques estão sendo constantes e aí não está dando para controlar tudo. O fato é, um país colapsou toda a região, destruiu todas as regras internacionais, cometeu todos os crimes que estão catalogados, achando que nunca ia ser punido, pior que nunca ia acontecer com eles. E por um erro de cálculo, porque claramente isso foi um erro de cálculo do governo Netanyahu, eles começam uma guerra com o Irã achando que não vai acontecer absolutamente nada com o território de Israel. O que é uma prepotência, porque todo analista sabia que mesmo Israel ganhando o Irã, haveria danos significativos ao território israelense. E agora, Netanyahu está lidando com o hospital destruído, está lidando com bairros inteiros destruídos, isso porque ele tem um dom de ferro. A real é que ninguém sabe o poder bélico do Irã. Claro, os chefes de Estado sabem disso global, mas os analistas não têm noção real do poder bélico. A gente sabe que o Irã começou a utilizar suas armas com tecnologia um pouco maior, e aí está vindo uma maior destruição. Então, assim, a gente está numa situação que é o seguinte: ou desescala, né? Ou entram os adultos na sala e tentam acabar com essa guerra. Lembrando que o Irã constantemente diz que se Israel parar de atacar, o Irã para de atacar. Então, o adulto na sala tem que convencer Israel a não atacar. Ou não vai acontecer adulto na sala, porque a gente tem que lembrar que a chefe da maior potência do mundo é os Estados Unidos, que não é um adulto, né? O caso do Trump é um moleque. A gente pode ter uma escalada extremamente perigosa com a entrada de outros players, no caso os Estados Unidos na guerra, ou mesmo Israel indo bombardear Teherã de uma forma assim assustadora e perversa. E aí, meus queridos, aí não vai ter quem segure.